Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa atividade de hoje? A nossa atividade é de história. Hoje a prof traz para vocês um trabalhinho de história, mas para vocês fazerem esse trabalho, a prof gostaria que vocês retomassem um pouco o conteúdo. Vocês vão ler a unidade 1 e 2 do livro de história, tá? Essas duas unidades já foram trabalhadas em sala, vocês fizeram exercícios no livro, no caderninho, fizeram até a revisão. Então, vocês vão retomar, vão rever, portanto, precisam ler a unidade 1 e 2 do livro de história. Muito bem. Então, vamos retomar aqui sobre o período que o Brasil viveu o Império. Bom, Império, a palavrinha já nos faz lembrar, já nos associa a imperador. Então, foi o período em que o Brasil foi governado por imperadores, né? O Brasil, ele teve dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. No segundo reinado, Dom Pedro II. Por isso, né, falamos segundo reinado. Muito bem. Então, na época que o Brasil, né, do período colonial, o regime de governo da época era monarquia, era o nosso sistema de governo. Então vamos relembrar a monarquia. O que a monarquia representa? Ela é um modo de governo onde os comandantes, vamos dizer assim, o governo, quem manda, quem detém o poder são reis ou rainha, imperador ou imperatriz. E esse sistema de governo monárquico, ele passa de pai para filho, então ele vai passando de geração para geração, né? Por isso que tivemos Dom Pedro I, pai, Dom Pedro II, que foi o filho. Muito bem, então regime monárquico, monarquia. Hoje no Brasil, né, nós não temos mais esse sistema de governo, a monarquia, né? Já deixou de existir já faz tempo, já vocês vão ver lá na leitura. Hoje nosso sistema de governo é republicano, pela república. Nós elegemos os nossos representantes através do voto. Muito bem, e nós vimos lá nas nossas unidades que quando o Brasil era governado pelo imperador, ele tinha apoio de muitas pessoas, né? Muitos órgãos, os cafeicultores, os grandes senhores, né? Fazendeiros, eles tinham, né, tinha uma relação muito forte com o imperador. Mas esse período começou a entrar em crise, né? Ocorreu assim mudanças drásticas e chegou ao fim o período da monarquia. Então, a família real, né, que era, nessa época o Brasil era todo dominado por Portugal, pelos portugueses, então já começou a chegar ao fim, começou a entrar em conflito esse sistema de governo, né? As pessoas que apoiavam o imperador já não apoiavam mais, então ele já começou a não agradava, a política que ele fazia já não agradava a todos, e com isso gerou conflitos e a monarquia começou a entrar em queda. Nós temos lá, a prof ainda discutiu com vocês em sala, na página 10 do livro de vocês, que traz uma charge lá, Dom Pedro II sendo empurrado para fora do trono, né, fazendo uma alusão a uma possível queda do império, né? Essa charge aqui que nós discutimos em sala, que ali demonstra, né, na época os jornais, os jornalistas já colocavam, né, na imprensa como chegando ao fim aquele período. O Brasil não mais, né, ia ser governado por Portugal, pelo imperador. Já estava chegando ao fim esse período. Muito bem. Nós temos 44 países que ainda são regidos pela monarquia, ainda mantém esse sistema de governo monárquico, certo? Só a título aí de conhecimento para vocês. O trabalhinho de vocês está nessa folhinha aqui, que a prof entregou, que foi junto com os materiais. Então, a proposta de trabalho
será a seguinte. Então veja lá, como estudamos anteriormente, os jornais publicados na época do Segundo Reinado, pessoal, o Segundo Reinado é o período em que quem governava era Dom Pedro II, tá? Muito bem. Então, na época do Segundo Reinado, traziam artigos defendendo os ideais republicanos. Então, ali já estava dando indícios de que a monarquia estava chegando ao fim. Eles queriam que o Brasil se tornasse república, que os governantes fossem, né, na verdade, escolhidos através do voto. Muito bem. E ao mesmo tempo criticavam o regime monárquico, por meio de charges que atacavam a figura de Dom Pedro II, como a prof mostrou ali, que vocês têm ali no livrinho de vocês. Então, olha só a sugestão de atividade de hoje. Imagine que você é um ou uma jornalista e você estará encarregado ou encarregada de noticiar o fim do Império e a saída da família real do Brasil. Então, vocês vão noticiar, vocês vão fazer lá uma notícia em destaque, que a família real tem que, né, fazer as malas e deixar o Brasil, porque o Império chegou ao fim. A monarquia chegou ao fim. Então, vocês vão elaborar uma notícia com base nesse tema. Então, lendo, né, as unidades novamente, a unidade 1 e 2, vocês vão explorar o tema pela leitura e pelo que a prof está colocando aqui para vocês. Vocês vão elaborar uma notícia sobre esse fato marcante da história do Brasil. Então vejam, vocês vão fazer essa notícia no caderno de história, tá? Façam o cabeçalho do dia e montem a notícia de vocês lá. Não esqueça que sua notícia será apresentada aos colegas de sala de aula. Bom trabalho! Então, quando a prof montou essa atividade para vocês, não imaginávamos que iríamos, né, ter que parar, que uma pandemia estaria chegando para nós. Então, a prof colocou lá que vocês iriam apresentar aos colegas a notícia. Mas, como não será possível nós apresentarmos agora, a prof, né, na volta nós vamos apresentar essa notícia, cada um vai apresentar a sua, certo? Façam com carinho, com capricho, mas o importante é que vocês voltem, retomem lá, explorem novamente a unidade 1 e 2 do livro de vocês para montarem essa notícia, certo? Dúvidas, a prof vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!